Hoje estreia, na verdade toda sexta, nós vamos falar sobre temas relacionados ao trânsito de Manaus no quadro Mobilidade Comunitária. E quem vai estar aqui com a gente é o engenheiro de trânsito Manuel Paiva. Bom dia, Manuel Paiva. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Que bom estar com você, que bom estar com o telespectador, estar com esse seu público importante. Você que é um formador de opinião, você que reflete aonde dói na população. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Muito legal. A Nanda Chamas estava com chupão ou não estava? Era chupão, né? Não, eu acredito que seja... Alergia. Será? Ao mosquito da dengue. E hoje, gente, estreia o nosso quadro comunitário aqui na Rede Onda Digital, no programa Fiscaliza Geral, e o tema é um tema bem polêmico mesmo, porque divide no meio a opinião. São os radares eletrônicos, um tema que divide opiniões, como eu já falei, e eu já quero saber de você que me acompanha pela rádio, pela TV, pela internet, para deixar seu comentário aí. Qual é a sua opinião em relação a esse tema? Manuel, nos últimos 7 dias, o trânsito em Manaus e na região metropolitana tirou muitas vidas em acidentes de trânsito violentos. A falta de respeito às leis de trânsito pode ser apontado como principal motivo para estes acidentes? Alex, tem alguns dados que nos entristecem e que nós ficamos estarrecidos. Só para você ter ideia, desde que o automóvel ele começou a circular nas vias de todo mundo, é um número absurdo, Lex. 2 bilhões de pessoas foram feridas desde que o automóvel entrou a circular, né? O automóvel competindo com o pedestre, competindo com o homem. E resultou isso em mais de 20 milhões de pessoas que morreram no trânsito. Nós pegamos os dados de 2018 até 2023 em Manaus. Mais de 63 mil acidentes, 63 mil acidentes. Número muito alto. Mais de 3.400 pessoas que morreram no trânsito, que foram contabilizados. Esses números, Alex, são piores de que qualquer pandemia. São piores de que qualquer índice de causas mortes por conta do infarto, problema de câncer. O trânsito mata mais. Então, na realidade, é o seguinte: chegou a hora de um basta, Alex. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós estamos no momento em que, nesse período, nesse novo século, nós estamos matando tanto quanto no século passado. Isso é inadmissível. E cada vez mais nós estamos gerando vítimas, nós estamos gerando órfãos, nós estamos gerando desamparo, nós estamos gerando principalmente falta de credibilidade no poder público. Por quê? Para quem a gente vai reclamar? Aquele morador que vive lá no Jorge Teixeira, que vive lá no Alfredo Nascimento, que ele é atropelado porque lá não tem uma gerência de trânsito adequada para aquela pessoa que mora na periferia. Então é necessário que exista um movimento onde aquele cara que é infrator, que hoje não está sendo punido, ninguém é punido por furar sinal, ninguém é punido por fazer aquela manobra que hoje você mostrou ao vivo no programa, ele atravessando na Djalma Batista de um lado para o outro, numa faixa de pedestre debaixo do semáforo, ali com a rua João Valério. Você imagina o que é que eles não fazem lá na rua 7 do Mutirão, né? Então, precisa ser separado o joio do trigo. Então é necessário que se comece uma campanha, e te digo mais, sabe, Alex, o radar, o controle da velocidade, ele não é a única solução e não será isoladamente a solução para resolver o problema, para diminuir o índice de acidente. Esse é o primeiro passo. Paralelamente a isso, não podemos abrir mão do processo de educação comunitária, do processo de conscientização do usuário, do pedestre, do condutor da motocicleta, né? Alex, aqui em Manaus,
32% da nossa frota é motocicleta. O motociclista é a principal vítima, o maior número de motociclistas. Todos os dias tem acidente com motociclista. Que é vítima do Agora, trânsito. Manuel, os radares eletrônicos, eles vão contribuir para engarrafar ainda mais o trânsito na nossa capital, pois vão diminuir a velocidade desenvolvida hoje pelos carros, pelas motos. Isso não vai... Só tem engarrafar e também pesar no bolso do trabalhador. O que engarrafa hoje, sabe, Alex? O que engarrafa hoje não é uma velocidade menor. O que engarrafa hoje em qualquer cidade do mundo, em Manaus, no Japão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Lábrea, em Manacapuru, em qualquer lugar, em São Paulo, não é a velocidade desenvolvida pelos carros. Pelo contrário, né? O que engarrafa é o uso inadequado do sistema viário por modais que não priorizem as pessoas. As pessoas têm que estar acima de tudo em primeiro lugar. Ora, se eu tenho uma via limitada para suportar 1.000 veículos por hora e eu coloco nessa via 2.000 veículos por hora do transporte individual, e para ele competir com ônibus, e esses 2.000 veículos de transporte individual, Alex, ele leva uma ou duas pessoas. Nós pegamos o nosso carro para vir para cá, para transportar na cidade. E o ônibus, que vem lotado com 200 pessoas, essas pessoas estão engarrafando o trânsito? Não. Nós temos que dar prioridade à vida, às pessoas que moram longe. À medida em que nós diminuímos a velocidade, nós diminuímos o risco do atropelamento, nós diminuímos o risco de cometer acidente, nós temos que aumentar a velocidade comercial do ônibus, que hoje é 12 km por hora, em qualquer corredor de Manaus. Você não vê pega de ônibus, você não vê pega na Avenida do Turismo, na Torquato Tapajós, na Ponta Negra, na Avenida das Flores, na General Rodrigo Otávio, de ônibus do distrito, o ônibus comum, convencional. O que você vê é o motoqueiro, é o motorista, muitas vezes ele sem habilitação, ele acima de uma velocidade permitida em horário não apropriado, fazendo pega, fazendo racha, ele furando o sinal, ele colocando em risco a vida dele e do usuário. Ora, então é um mito que se criou dizer o seguinte: quando eu coloco o radar, eu vou limitar, eu não vou dar. É outro aspecto que eu queria dizer, que o contraditório disso. Você viu ali perto do Tribunal de Contas do Estado, né, Alex? Foi feita uma obra de alargamento, foi feita uma passarela de pedestre ali em frente ao tribunal, para que se melhorasse a fluidez do trânsito naquele trecho da Rodrigo Otávio. Hoje, atualmente, está fluindo melhor do que fluía antes da obra. Mas, Alex, no final do ano, você vai ver, eu estou colocando aqui para você, telespectador, ali o trânsito vai estar tão pior como era antes. Por quê? Porque está aumentando a frota. A questão não é só você alargar um ponto, você tira o fluxo aqui, você tira o problema daqui desse ponto e coloca lá na frente. Já que, eu vou te dar um exemplo, Coloque Alex. em frente ao shopping, ali ao shopping. Vai se estendendo, você Amazonas vai se estendendo. Shopping. Nós temos um exemplo, sabe como, Alex? Me permita. Los Angeles, há 20 anos atrás, o prefeito ele chegou lá: eu vou acabar com o engarrafamento em Los Angeles. Ele começou a fazer sistema viário, ele começou a fazer minhocão, ele começou a fazer grandes vias. Significa o quê? Eu vou fazer de Los Angeles uma cidade do automóvel, não para as pessoas, não para o transporte coletivo, não para o transporte de massa. E Los Angeles continua engarrafada. Ou por quê? Porque vai aumentando a população, vai aumentando o carro, mas os investimentos não suportam isso, não suportam essa quantidade fluxo de carro. Mas olha, falando em radares, o prefeito Davi Almeida anunciou no último domingo como deve acontecer o retorno dos aparelhos aqui na nossa capital. Coloca aí pra gente, por favor. Torquato Tapajós até a Ponta Negra, a bola da Ponta Negra. Os índices aumentaram muito ali. Ali todo dia tem grandes acidentes ali. A incidência é muito grande de acidentes. Então,
Estudos estão feitos para que nós possamos implementar redutores de velocidade sem cobrança de multa, para fazer ali por 90 dias, primeiramente, 90 dias, um trabalho pedagógico e educativo para diminuir os acidentes e preservar as vidas. Primeiramente, nós vamos colocar naqueles trechos lá que nós já temos contratos, e todas as cidades do mundo existem redutores de velocidade. Infelizmente, as pessoas só se policiam quando mexem no bolso. Nesse momento, nós vamos chamar a empresa que detém o contrato para implementar algumas câmeras lá por 90 dias sem a incidência da cobrança de multa, apenas de caráter pedagógico e educativo. Manuel, eu quero aqui agradecer a tua participação. Você vai estar aqui com a gente nesse quadro toda sexta-feira. Eu já falo com você que me acompanha pela TV, que me acompanha pela internet e também que me acompanha pela rádio. Você pode mandar aí sua sugestão de pauta para que nós possamos debater o trânsito comunitário aqui com o Manuel Paiva, que é engenheiro de trânsito. Manuel, queria que você fizesse as considerações finais, fazendo uma análise dessa fala do prefeito Davi Almeida. Primeiro, nós temos que aplaudir. É uma atitude positiva do prefeito. Reconhecer que nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos diminuir o grau de risco que as pessoas podem correr quando eles não têm o controle de velocidade. É louvável, nós temos que incentivar, nós temos que acrescentar que 2 pontos não são suficientes. Manaus já teve mais de 40 pontos de fiscalização, não só de velocidade, mas como de ultrapassagem de interseções. Os corujinhas eram para quem furava sinal, que não respeitava a faixa de pedestre, que não respeitava a velocidade na via, que não respeitava aquelas conversões inadequadas e infracionais que ele se faz na via, levando perigo à população. Uma cidade moderna, hoje, ela tem que proteger o pedestre como prioridade. O pedestre é fundamental, porque o pedestre é ele que é o condutor da moto, ele que é o usuário do transporte coletivo, é ele que faz parte da comunidade. E tem uma coisa que não tem preço: a vida. Eu diria, Alex, para dizer, os corujinhas, os limitadores de velocidade, os controladores de comportamento nas interseções, tem aquela música do Jorge Benjó, os alquimistas. Os alquimistas estão chegando, e eles vão chegar para modificar a prioridade da morte para a prioridade da vida. Os alquimistas vão chegar, vão ficar, e nós vamos diminuir o índice de mortalidade nas ruas de Manaus. Eu tenho certeza absoluta de que nós vamos salvar vidas. Esse é o objetivo. Obrigado, Manuel Paiva. Até a próxima sexta-feira. Obrigado, Alex. Hoje é a última oportunidade para